Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar do E-Social Web para o MEI, ok? Cadastro de MEI com empregado, ok? Então é importante você entender que o cronograma do E-Social determinou que as empresas do grupo 3, que estão incluídas as empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, que são optantes pelo Simples e também o MEI, ok? E também as pessoas físicas que são empregadoras, tá? Seja segurado especial ou em outra modalidade, exceto o doméstico, que já tem o seu processo separado, que a partir de maio começa a obrigação dessas empresas do grupo 3 de enviar os eventos periódicos, que são os eventos de folha de pagamento. Isso não quer dizer que as empresas já vão começar a gerar o DARF previdenciário pelo DCTF Web, ok? Essa obrigação, essa substituição vai começar só em julho, na folha de julho, que paga em agosto, ok? Então, não precisa ficar tão preocupado, porque esse envio você tem até o dia 15 para mandar, mas ele não gera nenhuma multa automática e essas informações vão apenas para a base de dados do E-Social e são usados pela fiscalização ou pelo CNIS, substituir as informações da RAIS também e assim por diante, mas são só informações que vão para a base do E-Social, mas ainda não gera a arrecadação lá pelo DARF previdenciário, ou seja, você ainda vai mandar CFIP desses meses com relação à previdência, ok? Até a folha de julho que paga em agosto. Lembrando que o FGTS ainda não está liberado, então de qualquer forma, mesmo depois de julho, você vai continuar mandando a CFIP por causa do FGTS, como estão fazendo as empresas de grande porte, ok? Então vamos lá. Trouxe para vocês aqui o cronograma, para vocês verem aqui, ó, empresas do grupo 3. Empresas do grupo 3, ó, empresas optantes pelos Simples Nacional, desculpe, empregadores pessoa física, exceto doméstico, produtor rural, pessoa física e entidades sem fins lucrativos. Todos que estão no grupo 3 vão começar agora a terceira fase, envio dos eventos de folha de pagamento, que são os eventos periódicos, ok? Uma das mudanças que a gente observou após essa mudança de gestão aí do E-Social na mudança de governo é a forma de tratar as informações, não é? Então, eles chamam envio de folha de pagamento, mas nos processos normais são os eventos periódicos, ok? Porque ali não tem apenas folha de pagamento, tá? É importante entender isso, ok? São os eventos periódicos, né? Os eventos que têm movimentação constante, tá? No nosso caso, no empregado normal, vão ser os eventos de folha de pagamento, mas tem outros eventos ali para outros tipos de empresa. O próprio segurado especial, produtor rural, vai ter outras informações, ok? No que se refere também aos autônomos, avulsos e assim por diante, tá? Então ele traz aqui, ó, que a partir de 10/5, não é? Começa ao envio dessas tabelas referente a maio, ou seja, a folha de maio, que paga em junho, 10/5 já estava aberta para você mandar, se você quisesse mandar antecipadamente, tá? Mas a folha de maio você paga em junho, você vai ter até 15 de junho para mandar essas informações, justamente porque elas ainda não estão sendo usadas para a parte tributária, ok? Substituição da GFIP em julho de 2021, substituição da GFIP para recolhimento das contribuições previdenciárias. Conforme ele disse, a partir desse momento, a partir de julho, que paga em agosto, você vai gerar o seu DARF previdenciário lá pela DCTF Web, ok? Como é que você confirma isso? Se você vier aqui no ECAC, ó, ele vai ter uma mensagem lá dentro do perfil da sua empresa, do seu MEI, ele vai ter uma informação. Você entra aqui no ECAC, ó, do meu MEI, aqui meu CNPJ, ok? Declarações, vai estar aqui embaixo, ó. Assinar e transmitir DCTF Web. Ele vai ter essa informação aqui, ó. Está disponível apenas para consulta. Então, nós vamos mandar tabelas, porém, elas vão aparecer a competência aqui embaixo, listada, vão deixar eu até
verificar os dados que estão lá, mas eu não vou conseguir fazer edição, exclusão, fechamento não, transmissão e assim por diante. Vão ficar apenas para efeito de consulta, ok? Então vamos lá para o E-Social Web e vamos entender o processo das empresas. Aqui no E-Social Web você vai poder acessar, vou acessar aqui como, deixa eu fechar aqui, eu vou acessar novamente, deixa eu fechar todas as abas aqui, que o E-Social, todo sistema que você acessa com certificado digital, ele exige que para você fazer um novo acesso, você feche todas as abas, ok? Então eu fechei aqui, vou entrar de novo. Quando eu vou entrar no E-Social, login E-Social, tá vendo? Eu cliquei inicialmente, procurei E-Social, ele apareceu a página aqui que tem todas as informações, inclusive aqui a agenda fala da suspensão do novo E-Social simplificado, que ia entrar em produção agora. Então o MEI com o empregado, que precisa começar a mandar essas tabelas, e a pessoa física, o módulo simplificado para o MEI com empregado ainda não está funcionando, e nem mesmo para o módulo simplificado, nem mesmo para a pessoa física que tem empregado, que não é empregador doméstico, ok? Então, não foi implantada, mas você pode enviar pelo web geral, como eu vou mostrar para vocês, ok? Pessoa jurídica geral. Então, clique aqui, ó, acessar. Vou clicar aqui, entrar com .gov. Lembrando que aqui, ó, tem um módulo simplificado e aqui diz que o empregador doméstico, o segurado especial e o MEI, para acessar, pode usar o código de acesso. Tá aqui, ó, a tela do código de acesso. Não é o mesmo código de acesso na Receita, você tem que criar outro código de acesso. É só clicar aqui que ele vai te pedir algumas informações pessoais com relação a recibos do imposto de renda que você declarou e assim por diante, por exemplo. E você vai cadastrar e esses acessos você vai usar, esse acesso você vai usar para acessar o seu ambiente do E-Social, da mesma forma que acontece com o doméstico, ok? No nosso caso, a gente vai acessar com certificado digital. Cliquei aqui em acessar com gov.br. Ele vai me dar a opção de eu usar meus dados cadastrados, como CPF, mas eu vou acessar aqui, ó, com o certificado digital. Cliquei aqui, ele aparece os certificados que eu tenho cadastrado na minha máquina. Vou escolher o que eu vou acessar, ok? É um CPF, então ele já caiu no ambiente do CPF, tá vendo, ó? Tá aqui, ó, informação de empregador doméstico. Isso aqui é o módulo de pessoa física, ok? O módulo de pessoa física aqui no empregador doméstico tem todas as informações, inclusive ele processa a folha, consultar guias. Se eu tivesse feito alguma folha de pagamento por aqui, ele ia aparecer para minhas guias geradas, tá vendo, ó? Então, o módulo simplificado pessoa jurídica para o MEI, ele vai fazer o mesmo processo. Quando você fechar a folha, ele vai calcular a folha para você fazer todo o processo pelo próprio Social Web, que não é um processo que existe para as empresas em geral. Isso só vai acontecer para o empregado doméstico, para a pessoa física, ok? Que tem empregados, e para o MEI com empregado, que tem um limite de empregados também. Então, vou entrar aqui, ó, trocar perfil. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, ó, trocar perfil. Então, vou colocar aqui que é para uma empresa que eu sou responsável na Receita, porque eu não estou usando o meu certificado digital de pessoa jurídica, estou usando pessoa física, ok? Estou entrando numa empresa que está no nome da pessoa do certificado. Então, aqui, ó, simplificado pessoa jurídica, que é o caso do MEI. Se eu clicar aqui, ó, ele não está com o módulo de folha de pagamento funcionando, que é justamente o módulo onde eu envio as informações do grupo 3, ok? Que são os eventos periódicos, no caso também folha de pagamento. Eu posso cadastrar meus empregados aqui, ó, mas ele não tem a folha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, mudar o perfil. Vou colocar aqui de novo a empresa que eu sou responsável. E vou escolher, ó, geral pessoa jurídica. Escolhi geral pessoa jurídica, apareceu o ambiente que as empresas em geral usam, ok?
porque ele não faz processamento de folha. Você vê que não tem aquela opção lá de consultar guias nem parcelamento. Aqui é só para consulta de dados e fazer alguns processos se eu quiser. Em geral, essas empresas usam um sistema de folha de pagamento que já importa as informações normalmente, tá? E não fazem processos por aqui, porque são muitos empregados, são muitas informações, e cada processozinho que a gente faz aqui, vocês vão ver que me exige que eu baixe um arquivo e assine digitalmente. Então vamos lá. Eu entrei nessa tela porque a minha empresa já está cadastrada. Se porventura ela não estivesse cadastrada, quando eu clicasse, ele ia aparecer uma tela parecida com essa aqui, ó, falando, ó, período de validade das informações, que é o CNPJ, que é a data que a minha empresa foi criada, desculpe. Então ele já apareceu uma tela, e apareceu uma tela só com essa informação e uma tela de prosseguir para eu cadastrar a minha empresa no E-Social. Como eu já falei em outros vídeos e falo sempre para meus alunos, o E-Social ele não é o banco de dados da Receita, não é o banco de dados da Previdência, não é o banco de dados da Caixa. Ele é um banco de dados separado de todos eles, é um banco de dados sozinho. E sua empresa só começa a existir ali a partir do momento em que você manda suas tabelas. Então, até quando você faz a inserção dos dados, você faz o cadastro da sua empresa aqui pelo E-Social Web, ela também não existe num banco de dados. Então, quando você clica em prosseguir, ele vai pedir os dados do empregador e todos os outros dados, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa empresa só está com as informações do empregador, só com a tabela de empregador. Todas as outras tabelas aqui, ó, nós vamos cadastrar juntos o que é necessário para fazer uma folha, ok? Então vamos lá. A minha empresa já tem os dados cadastrados, então se você é a primeira vez que acessa, você clica aqui em prosseguir, né? Para dar acesso ao seu cadastro, ok? E vai aparecer os dados do empregador para você cadastrar. Vai aparecer lá já o CNPJ e o nome. Você vai colocar o tipo de empresa, não é? Você vai marcar aqui, ó, microempresa ou empresa de pequeno porte, que é para ter acesso ao portal simplificado, ok? E natureza da empresa, natureza jurídica, tá? Que é o comum do MEI ser o 2135, empresário individual, mas é o ideal você consultar no CNPJ. Está aqui o CNPJ da minha empresa, ok? E aí, algumas informações sobre gestão, né? Você tem registro de empregados, registro eletrônico de empregados, não é cooperativa, não é construtora, indicativo de desoneração da folha não é aplicável, ou seja, a empresa do MEI não vai desonerar a folha, até porque ela não paga patronal, tá? Nesse caso aqui, ela só vai pagar a patronal para as empresas normais, ok? Para as empresas que não são do Simples e assim por diante. Então, essas empresas que pagam patronal, elas têm lá, a depender do tipo de empresa, a opção ou a obrigação, a depender, de desonerar a folha, ok? De pagar a contribuição patronal de outra forma. Aqui, se vocês observarem, como eu cadastrei a minha empresa pelo E-Social Web, ele aparece aqui para mim, ó, o aplicativo que foi usado para cadastrar a minha empresa. Ele tem um evento e o número de recibo. Essa informação aqui, ela deve estar no meu sistema de folha. Eu preciso dessa informação no meu sistema de folha se eu for começar a usar o sistema de folha para mandar as informações. Então, quando eu cadastrar a minha empresa lá, eu vou precisar botar essas informações aqui no meu sistema de folha, para ele poder atualizar as tabelas que eu já cadastrei aqui dentro, ok? Então vamos lá, já está cadastrado, está tudo certinho, já conferi, e agora eu vou vir aqui, ó, tabelas, estabelecimento barra obras. Eu vou cadastrar a primeira tabela obrigatória, essa aqui é a tabela S1000, ok? Que é a primeira tabela de cadastro da minha empresa no E-Social. Essa aqui agora vai ser a S1005, que é o estabelecimento barra obra. Os estabelecimentos são as minhas filiais e as obras são as obras próprias, as obras que têm o CNO vinculado ao CNPJ da minha empresa. Então, estabelecimento barra obra, ok? E aí, vou colocar aqui, ó, que tipo de estabelecimento. No meu caso vai ser um CNPJ. Vou colocar aqui o CNPJ da minha empresa.
que vai ser, vou cadastrar a minha matriz. Toda empresa no E-Social vai ter pelo menos um estabelecimento que vai ser a sua matriz, ok? Então, eu copiei aqui o meu CNPJ, vou lá e vou colocar ele aqui, verificar se ele já existe. Não existe, eu não cadastrei ainda. Agora eu vou clicar aqui, ó, cadastrar estabelecimento. CNPJ, número da inscrição, ele já vai puxar os dados que ele consulta lá na Receita Federal, ok? Já puxou os dados. Esse CNPJ no estabelecimento só vai existir para os casos de estabelecimento filial, ok? Se for um local onde os seus empregados estão alocados para terceirização de mão de obra ou uma obra empreitada total ou parcial, essas informações estarão lá nas lotações, ok? 06/2021, que é quando a minha empresa começou a existir. Essa obrigação para mim começou em 6 de 2021, mas se a minha empresa já fosse antiga, ela ia começar lá em janeiro de 2019, foi quando as empresas do grupo 3 começaram a mandar as primeiras tabelas. Então essa tabela seria enviada junto com o grupo das tabelas de eventos iniciais, ok? Esse término aqui, ele só vai existir quando eu enviar uma tabela em substituição dessa, ou seja, alterando dados dessa, ok? E aí ela deixa, o próprio sistema fecha na competência anterior e começa a validade da outra na competência que veio. KNAI preponderante. No meu caso aqui, ó, KNAI preponderante é o KNAI onde você tem uma maior massa salarial, é o KNAI onde você tem o maior número de empregados, que a sua empresa tenha um maior número de empregados e é usado esse KNAI preponderante para o seu perfil previdenciário. É baseado nesse KNAI preponderante que sai a alíquota do seu FAP, ok? E aqui nós temos, ó, o RAT. Se eu porventura colocar um RAT errado, colocar 3 e na realidade são 2, ele vai me explicar, 2, na realidade ele vai me explicar, não, ele vai me alertar que ele está errado na hora que eu for salvar, ok? E aqui, se eu tiver, por exemplo, eu estou no RAT, o meu KNAI é RAT 3, eu entrei na justiça, ganhei o direito, vou na justiça ou com processo administrativo e ganhei o direito através de uma liminar, ou um processo administrativo de usar o RAT 1. Então eu tenho que clicar aqui e botar os dados do processo que me deram esse direito, ok? Da mesma forma é o FAP. O meu FAP está 1 lá na Previdência e eu estou usando um FAP menor porque eu entrei com uma ação e que me deu esse direito de usar esse FAP, seja um processo administrativo ou um processo judicial. Então eu tenho que indicar os dados do processo, ok? Que me deu esse direito. Isso aqui é uma novidade do E-Social, porque na Cefip a gente simplesmente alterava os dados do FAP e do RAT e pagava a menor mesmo, entendeu? Agora não, se você for pagar a menor, você precisa informar quem te deu essa autorização, ok? Tudo cadastrado, vou clicar em salvar, ele vai baixar aqui, ó, o arquivozinho de assinatura digital, ó, assinador digital. Baixou, vou clicar aqui para mostrar a tabela, cliquei com o botão direito, mostrar a tabela, clico nele com o botão direito, clico em Launch para ele abrir. Abriu, vou clicar em executar, assinar documento, ok. Assinou, operação realizada com sucesso. E agora eu vou cadastrar mais informações que eu preciso para minha folha. Eu maximizei a tela, por isso que o menu se ajustou. Agora eu vou cadastrar uma rúbrica, ou as rúbricas que eu preciso, não pode ser uma só, né? Eu preciso pelo menos de salário, INSS, imposto de renda e o FGTS que vai ter na minha folha de pagamento. Então, rúbricas. Vou clicar aqui, cadastrar nova rúbrica.
Cadastrei nova rúbrica, vou botar aqui rúbrica 1. Início da validade 06/2021. Selecione o identificador da tabela de rúbricas existente ou informe o novo. Se tivesse aqui, ó, um identificador, eu podia escolher, mas não tem, eu vou criar um identificador 1 também, ok? Aqui ele vai me pedir o nome da rúbrica. Esse nome da rúbrica eu posso trazer lá do meu sistema de folha. Salário contratual. Vou trazer salário contratual. Esse nome aqui não faz a diferença nenhuma. O que importa para o E-Social é esse cara aqui, ó. Natureza da rúbrica, tá vendo, ó? Então essa tabela de naturezas é que identifica a rúbrica para o E-Social. É baseado nele que ele vai calcular, que ele vai conferir o meu INSS lá na DCTF Web, tá? Ele vai fazer essa conferência quando ele fizer o fechamento, ok? Tipo de rúbrica, tá aqui, ó, vencimento, provento ou pensão, desconto informativo e informativa dedutora, tá? No nosso caso aqui é vencimento. Incidência tributária para a Previdência. Tem vários tipos de incidência, no nosso caso é a 11, ok? Incidência tributária para o imposto de renda. Também é 11, rendimentos tributáveis, remuneração mensal. Incidência para o FGTS. Também incide aqui para o FGTS. Indicativo de contribuição sindical laboral, sindical do empregado, 11. Observações se eu quiser colocar. Vou salvar, vai de novo aparecer o assinador digital. Claro que rúbricas, estabelecimentos, cargos, tudo que eu estou cadastrando aqui, eu vou poder linkar em vários empregados, ok? Agora eu vou clicar aqui para abrir. Executar. Operação com sucesso. Agora a próxima rúbrica. Cadastrei a rúbrica salário. Agora tem um contra-cheque aberto aqui no meu Excel. Vou usar esse contra-cheque aqui como referência. Cadastrei a rúbrica 1. Vou cadastrar INSS. Vou cadastrar imposto de renda. E vou cadastrar o FGTS, que ele tem que estar lá como verbo informativo, ok? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que nesse E-Social, Web Geral, pessoa jurídica, ele não vai calcular folha de pagamento para você. Então você vai ter que ter um contra-cheque que calcula a folha para você trazer os valores, tá? Ele só vai fazer cálculo de previdência, comparar com o que você fez, porque você informa o seu. Mas na hora de fazer o fechamento, ele faz o cálculo dele. Inclusive, o seu E-Social no sistema de folha, nos eventos 5.000, ele traz para você a comparação do que você calculou do que seu sistema calculou, tá? Então vamos lá. Agora a próxima rúbrica, incluir nova. Vou incluir a rúbrica, vou botar a rúbrica de desconto aqui a partir de 100, tá? Vou botar aqui 100. Início da validade 6. Já tem o grupo existente 1, vou usar ele. Vou botar aqui INSS. Contribuição previdenciária 9201, tá vendo? Então você tem que procurar o que é especificamente a rúbrica aqui em natureza da rúbrica. Ela é um desconto, ok? Agora, incidência de contribuição previdenciária. Ela mesma é a contribuição previdenciária. Então você vai usar o 31, a contribuição descontada do segurado sobre salário e contribuição mensal, tá vendo? E aqui no que se refere ao imposto de renda, você vai usar 41, a dedução da base de cálculo do imposto de renda, previdência social, ok?
Então isso aqui tem que estar certinho, senão na hora de fazer o fechamento das suas guias vai dar erro, ok? Incidência do FGTS não tem incidência. Incidência da contribuição sindical não tem incidência. Então vai ficar dessa forma. Natureza 9201, desconto, ok? 31, código da incidência da Previdência. Código 41, imposto de renda, 00 FGTS, 00 contribuição laboral, sindical laboral. Salvar. Novamente aqui fazer a assinatura. Pronto, eu tenho duas verbas cadastradas. Cadastrou aqui a verba 100, que é INSS. Vou cadastrar a próxima verba agora, que é imposto de renda. Vou botar ela como 101. Pronto, 101. Código 101, 06/2021. Existente, vou botar ela no grupo 1. Descrição IRRF mensal. IRRF mensal, natureza. Vou botar aqui 9203, imposto de renda retido na fonte, ok? Tipo, desconto. Incidência da Previdência não incide. Incidência para o imposto de renda vai ser o 31, ó. Retenções do IRRF efetuadas sobre remuneração mensal, ok? FGTS 00. Contribuição laboral patronal, ou contribuição sindical laboral 00. Então vai ficar dessa forma, imposto de renda. Natureza da rúbrica 9203, tipo de rúbrica desconto, incidência tributária da Previdência 00, não é base, incidência tributária imposto de renda 31, que é a própria retenção do imposto de renda, e incidência para o FGTS 00, incidência para a contribuição sindical laboral 00. E aí salvar. E aí, próxima e a última, aqui eu vou assinar novamente. Mesma assinatura que fizemos em todos. Tá aí. E agora falta apenas o FGTS. Então, mais um a ser cadastrado. Agora, o FGTS. Vou colocar o FGTS aqui, rúbrica 200. Grupo existente 1, FGTS. O FGTS ele vai ser uma rúbrica informativa, ok? Ele vai ser, o código da natureza será o 9908, FGTS depósito, tipo de rúbrica informativa. Formativa dedutora é uma rúbrica que não é nem provento nem desconto, mas ela vai deduzir numa das guias, no caso do INSS, que é o mais comum. Isso aqui vai acontecer, por exemplo, com 13º de salário maternidade, ok? Incidência. No caso das incidências, ela vai ser 00 em todas, ok? Não vai ter nenhuma incidência de ninguém. Apenas esse código aqui vai fazer com que gere a informação do FGTS a recolher. Então, assim que vai ficar a verba do FGTS, ok? FGTS, ela é uma verba informativa, código 9908, não incide para a Previdência, não incide para o Imposto de Renda, não incide para o FGTS,
não incide para contribuição sindical laboral, ok? E aí salvar. Cadastramos as nossas rúbricas, tá? Vou assinar a última aqui. Lembrando que nós estamos fazendo o cadastro do empregado dentro de uma empresa do MEI, ok? Que não tem obrigação de ter empregado. Na realidade, nenhum tipo de empresa precisa ter empregado. O MEI, por si só, já é um microempreendedor individual, que na realidade é um autônomo com CNPJ. Pronto. Estão minhas rubricas cadastradas aqui. Cem, 101, 200 e a 1, 100, 101 e 200 são descontos. Ó. INSS, e Imposto de Renda Mensal e FGTS. E a 1, que é o salário que eu vou pagar para o meu empregado que será cadastrado. Aí, salário contratual. E agora eu vou fazer o cadastro da lotação tributária. Você vai ter pelo menos uma lotação tributária, que vai ser a lotação da matriz. Você pode até criar várias lotações na sua empresa, mas a principal que você vai ter é a lotação da matriz, onde seus empregados estão. Toda empresa tem que ter um estabelecimento e uma lotação pelo menos, ok? Se for terceirização de mão de obra, você vai ter que ter, na realidade, as lotações para cada cliente, porque cada cliente responde solidariamente pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias e fiscais com a cedente, no caso, ok? Que é a sua empresa, quando ela terceiriza a mão de obra, o cliente é o tomador de serviço e você é o cedente. Então, o tomador responde solidariamente com o cedente pelos direitos trabalhistas e previdenciários. Por isso que eles têm que estar alocados corretamente em cada tomador. E a empresa responde, o cliente responde por aqueles empregados que estavam à disposição dela. Ok? Então, agora eu vou cadastrar uma lotação. Essa lotação vai ser a minha própria empresa. Vou botar aqui, ó, lotação 01. 06 2021. Tipo de lotação, ó. Classificação da atividade econômica da pessoa jurídica para fim de atribuição, inclusive condição civil, ó. Ou seja, essa 01 aqui vai ser o local de trabalho do meu empregado. Vou botar aqui o código 515 do meu FPAS, meu terceiros 0115, o código de terceiro suspenso eu não tenho. Então, só esses dados que ele vai me pedir no caso desse tipo de lotação. Salvar. Vou assinar novamente. Baixou aqui o arquivo. Estão vendo quantas vezes eu já assinei, né? Para todo dado que eu estou cadastrando, eu tenho que assinar. Claro que essas tabelas iniciais e tabelas de eventos que eu estou criando, elas vão poder ser linkadas nos trabalhadores, ok? Depois eu vou só usar, vou ter que assinar toda vez que eu for fazer folha de pagamento. Ah, no caso é o MEI aqui, vai ser 000. Pronto, agora foi. Porque na hora de cadastrar, eu coloquei aqui um código de terceiros. Na realidade, o MEI,
ele vai ser 000, porque ele não vai pagar os terceiros, né? O FPAS é em que grupo de empresas ele está para a Previdência Social. FPAS é Fundação de Previdência e Assistência Social. No caso dos terceiros, seria SESI, Senai, SET, Senat, Sebrae, e ele não paga e o código dele é 00, ok? Então, vamos lá, próximo cadastro, lotações, e vou colocar um cargo e depois o horário, né? Cargo, vou incluir aqui, vou botar cargo 1, início da validade 06/2021, cargo, vou botar aqui gerente. O nome do cargo também não faz diferença, o que vai interessar é a classificação brasileira de ocupações, que é o CBO. Escolhi aqui, ó, gerente administrativo. Apareceu aqui, ó, 142105, ok? Escolhi o gerente administrativo. Deseja preencher informações de cargo de emprego público? Não. Isso aqui não é emprego público, é empresa privada. Emprego público tem uma série de dados adicionais, que é se é exclusividade, não é? Qual é a lei que criou e assim por diante, tá? Não é o nosso caso. Salvar, vou assinar de novo, mais uma assinatura. E o próximo que a gente vai assinar, que a gente vai cadastrar, vai ser o horário. Baixou, assinar. Assinar, executar. Ok, agora o que está faltando, já cadastramos o cargo, agora está faltando apenas o horário. Cadastrar um horário, vou colocar aqui com o número 1 também, 06/2021. Data, horário de entrada, 08:00, horário de saída, 18:00. Duração, 600 minutos. 600 minutos, 10 horas. Flexibilidade, não. Deseja incluir horário de intervalo? Sim. Qual horário de intervalo? O intervalo é flexível ou horário fixo? É fixo. Início do intervalo, 12 horas. Término do intervalo, vou colocar aqui 13:12. 13:12 vai dar justamente 1h e 12 minutos. 1h e 12 minutos menos 10 horas, fazer a conta para vocês aqui, ó. 10 horas menos 1,12 vai dar 1h 1,20, não é isso? 8,8. Então 10 horas menos 1,20, 8,8 vezes 5 dias na semana, 44 horas semanais. Então eu estou compensando a minha jornada do sábado, do sexto dia, não é? Durante a semana. Então 8 horas e 48 minutos, ok? Incluir. E na hora que eu for cadastrar minha jornada, eu vou botar essa aqui de segunda a sexta, ok? Se fosse uma jornada de segunda a sábado, você ia incluir uma jornada constante de segunda a sábado, você iria incluir o horário de segunda a sexta, tá? Deixa eu assinar aqui novamente. Assinar. Ok. Pronto. Vou incluir um horário aqui de segunda a sábado, só para vocês verem. Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar, vou botar horário 2, ó. 06/2021. Entrada, vou botar aqui, ó. 8 horas.
saída, aí já não vai poder ser às 18 horas, que eu vou compensar o meu horário de segunda a sábado. Não vou compensar, aliás, vai ser de segunda a sábado, a jornada dividida 44 horas semanais de segunda a sábado. Então, 44 horas semanais de segunda a sábado, 44 dividido por 6, 7,33 horas, ou seja, 7 horas e 20 minutos. Então, se eu for ter 1 hora de intervalo, eles vão sair, colocar aqui, ó, mais 8 horas. 15 mais uma de intervalo, 16 horas e 20. Se eu for dar 2 horas de intervalo, mais um, vai dar 17 horas e 20 minutos, ok? Então, posso colocar 17 horas e 20 minutos, vou dar 2 horas de almoço. 17 horas e 20 minutos. 560, ok? 560 minutos. Flexível? Não. Quer incluir intervalo? Sim. Intervalo flexível? Não. Variável, né? Não. Vou colocar aqui o intervalo de 12 às 14 horas. 120 minutos. Incluir. Então, eles vão trabalhar de segunda a sábado, de 8 horas às 17h20, com 2 horas de intervalo. Isso vai dar 7 horas e 20 minutos por dia, vezes 6, dará 44 horas totais. Então, está com a jornada completa de segunda a sábado. O sábado, pessoal, muita gente acha que por lei o trabalho é de 4 horas. E não, a jornada de trabalho semanal é de 6 dias de trabalho e um de descanso. Você pode dividir a jornada semanal em 6 dias sem problema nenhum, tá? A questão do sábado ser 4 horas é uma forma de compensação de jornada, ok? Você trabalha mais durante a semana para compensar a parte do sábado. E da mesma forma, quando se não se trabalha o sábado, você está compensando ele durante a semana de 5 dias, ok? Mas ele é considerado como dia trabalhado para todos os efeitos, que a jornada de trabalho tem 6 dias de trabalho e um de descanso, ok? Então tá aí o meu cadastro que eu preciso. Esse processo aqui é só se eu tivesse processo para informar lá nos campos onde me permite alterar informações e percentuais, ok? Então, agora vamos cadastrar um empregado. Cadastrar empregado. Não temos empregados. Posso fazer a admissão preliminar por aqui, que aí eu informaria o cadastro do empregado. Eu vou botar aqui o meu CPF. Data de nascimento. Já vai puxar meu nome. E ele pergunta que dia que eu vou começar a trabalhar. Eu tenho essa obrigação, tenho que informar a admissão do empregado até um dia antes, até o final do dia anterior à admissão do empregado. Então, se eu não tiver com todos os dados completos, eu posso vir aqui no próprio E-Social Web fazer a admissão preliminar. E eu fico com a obrigação de mandar junto com os demais eventos, lá no dia 7 ou por enquanto até o dia 15, o resto do cadastro dele, que é a tabela S2200, ok? Então, não é o nosso caso, nós vamos fazer uma admissão normal, vamos cadastrar o empregado todo, todos os dados do empregado, no caso eu mesmo. Data de nascimento. Opa. Data de admissão, vou botar que ele foi admitido 1/6/2021. Grupo, empregado e trabalhador temporário. No caso, eu sou empregado. Admissão. Continuar. E aqui ele vai perguntar o resto dos meus dados. Vou botar o meu PIS aqui, ó. Sexo masculino. Cor. Vou botar minha cor negra aqui. Vou botar solteiro para não precisar cadastrar mais dados. Apesar de que ele não vai pedir dados de cônjuge.
Pós-graduação completa. Vou botar aqui casado. Perguntar o cônjuge, não. Vou botar casado, então, para não arrumar confusão em casa. Nome social é para o transexual, né, e para o travesti. Isso ele tem que estar com esse nome já registrado em carteira de identidade. País de nascimento, Brasil. Vou botar aqui 70.340.906. Nosso endereço da Staff Cursos, número 7, bloco 2, sobreloja. Pronto. Dependentes, não preciso colocar aqui. Se tiver dependentes, coloque, porque vai ser necessário para o imposto de renda, não é? Se for pessoa com deficiência, ele tem um campo aqui para você incluir. Se for tiver dependente, você clica aqui, ele vai aparecer os campos para você incluir o dependente, tá? E assim por diante. Não é o caso. Aqui, ó, dados contratuais, ó. Eu estava na aba de dados cadastrais, agora eu vou para a aba de dados contratuais. Tipo de registro, admissão, matrícula 1, regime CLT, categoria 101 empregado. Ó, tem um monte de categoria aqui, ó, poderia ser aprendiz, doméstico, o que quer que fosse. Tipo de regime previdenciário, RGPS, Regime Geral de Previdência. Regime trabalhista, 1/6/2021. Tipo de admissão, admissão. Indicativo de admissão normal. Regime da jornada do empregado. Submetido à jornada de trabalho, ok? Capítulo 2 da CLT. E aqui você tem 3 situações em que o empregado não é obrigado a ter controle de jornada, a registrar ponto, mas elas têm particularidades específicas. Não é simplesmente você marcar aqui e o empregado não bater ponto, tá? Em geral, todo empregado que tem controle de jornada, que tem um horário a cumprir, ele tem direito a hora extra. Isso aqui, esses itens aqui do artigo 62 da CLT, eles são particularidades e precisam ser entendidos e cumpridos os requisitos para que ele não registre o ponto e, porventura, não possa exigir o pagamento de horas extras, ok? Natureza da atividade, trabalho urbano. Mês da database, vou botar maio, que é o mês padrão. CNPJ do sindicato. Botei aqui o CNPJ do Senalba, que é o Sindicato das Empresas de Treinamento. Cargo, vou clicar aqui, ó, vou botar o cargo 1 aqui, ó. Função não tem cadastrado. Vejam que os campos que são obrigados, ó, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Os campos que são obrigatórios, eles têm um asteriscozinho, a função não tem, ok? Tá aqui, gerente. Unidade de pagamento. Aqui você tem as formas de pagamento do trabalhador. O brasileiro tem por padrão contratar as empresas por mês, mas eu, por exemplo, eu indico que as pessoas contratem por hora, que aí o salário se movimenta conforme a produtividade, conforme a demanda de serviços que tem para ser executado. Vou colocar aqui por mês, vou colocar o meu salário aqui, deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui no contra-cheque, eu fiz simulação, R$ 3.000. Vou colocar aqui o mesmo. Mas lá naquela planilha eu posso colocar o salário que for, que ele vai calcular. A planilha é toda automática. É uma planilha que eu uso nos cursos de departamento pessoal e até alguns vídeos, alguns alunos pedem e eu mando para ele. Alguns inscritos lá no canal pedem e eu mando, tá? Aquela ali é uma planilha toda de folha de pagamento, ela calcula tudo automático. Tipo de contrato de trabalho, prazo determinado em dias é onde entra o contrato de experiência, tá? Vou botar aqui que eu estou na experiência desde 1/6/2021. Cláusula securatória? Não. A cláusula securatória acontece geralmente nos contratos a prazo determinado, aquele que é de no máximo 2 anos, né? Para não ter que pagar o 479 ou 480 se uma das partes quiserem rescindir, tá? E aí cai
na regra das verbas de uma rescisão normal. Tipo de inscrição, local de trabalho, tipo de inscrição, CNPJ. CNPJ é o 4. Vou botar aqui, ó, que é o próprio CNPJ da empresa, que é o estabelecimento. Descrição complementar não precisa, não vou colocar. E aqui horário de trabalho, a quantidade de horas semanais, 44. Tipo de jornada, jornada com horários fixos, tempo parcial não é contrato por tempo parcial. E aí ele vai me pedir aqui, ó, para eu informar dia a dia meu horário, ó. Meu horário de segunda-feira é o 1, incluir. Meu horário, incluir horário. Terça-feira, 1 também, incluir. Então aqui em cima, ó. Incluir terça-feira. Acabou incluindo segunda-feira 2 vezes. Deixa eu excluir aqui. Alterar, né? Alterar para terça-feira. Salvar. Pronto, terça-feira. Incluir o horário de quarta-feira. Mas cadê a terça-feira? Não entrou. Terça-feira aqui. Tá. Salvar aqui. Quarta-feira, horário 1. Excluir aquele horário lá de segunda-feira, que é ele que tava dando erro aqui na. Vou botar aqui a terça-feira agora. Excluir ele aqui, agora vai dar certo. Incluir. Pronto, incluiu. Ele estava sempre com a operação de salvar aqui, não estava deixando eu incluir um novo. Então, terça-feira incluído. Quarta-feira incluído. Quinta-feira. Segunda, terça, quarta e quinta. Falta agora sexta-feira. Esse é aquele primeiro horário que eu cadastrei, que é a jornada de 8 às 18, com 1h12 de almoço. Ou seja, o empregado trabalha 8 horas e 48 minutos e compensa o sábado. Pronto. Trabalha segunda. Segunda ficou 2 vezes aqui, ó. Sexta-feira. Pronto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ok? Tem mais algo para cadastrar? Não, as duas abas preenchidas. Se tiver faltando alguma coisa, o sistema vai acusar. Ok? Informações complementares que ele diz aqui, ó, vão aparecer aqui embaixo, ó. Filiação no sindicato, alvará judicial, trabalhador afastado, desligamento, observações
Não é o caso. Vou desmarcar aqui porque eu não quero botar essas informações opcionais. Salvar. Vai me pedir para assinar novamente. Ele deu esse erro aqui, ó, porque eu botei aqui admissão. Então, vamos lá. Terminei aqui de fazer o cadastro. Eu estava dando uma divergência aqui no meu cadastro, porque eu coloquei os dados da admissão do meu empregado, 1/6. Porém, a minha empresa começou a existir a partir de 2/6. Então, ele estava dando um conflito de datas. Aí eu mudei a data de admissão para 2/6 e ele aceitou normalmente, ok? Então, foi um probleminha aqui com relação às informações do meu cadastro de empregado. Se eu vier aqui agora, ó, gestão de empregados, o meu empregado, ele vai existir, ó, dados cadastrais, dados contratuais, ó, data de admissão 2/6, ok? Então, 2/6, fiz o ajuste, fiz a alteração do início do meu contrato. Tem um errinho aqui, ó, data do término do contrato de trabalho de experiência. Deixa eu fazer um ajuste, alterar dados contratuais. Vai me pedir aqui a informação. Minha experiência começou em 2/6, então 02/06/2021, mas vou botar aqui 44 dias, né? 16/7/2021. Então, vou colocar aqui 16/07/2021. Salvar. Vai ficar certinho, ok? Mais uma vez, assinatura. Alteração contratual incluída com sucesso. Agora os dados estão ok, tá? Fiz o meu ajuste lá, o término da experiência estava errado. Se eu quiser incluir afastamento, está aqui. Se eu quisesse incluir um aviso prévio, um desligamento, uma reintegração, está aqui meus campos. Vamos agora ver como é que isso vai funcionar na folha de pagamento. Só tem a folha do mês 6 aberta, porque minha empresa foi criada agora. Se você tem uma empresa criada desde de quando começou a obrigação, ele vai ter outros meses aqui no seu cadastro. No caso, como começou agora, vai ter maio e junho no máximo, o período que você já pôde enviar a folha de pagamento, ok? E aqui, ó, gestão de trabalhadores, ó. Gestão da folha de pagamento. Tá aqui, ó, trabalhadores, remuneração devida. Aqui eu informo
o meu contra-cheque sem o imposto de renda, ok? E aqui eu vou informar a informação do imposto de renda. Então, ó, remuneração devida. Tem o Cláudio aqui, ó, que eu acabei de cadastrar, informar a remuneração. Ele vem tudo em branco, ó. Eu vou cadastrar minhas rúbricas, incluir rúbrica. Lotação 1, vou procurar ela aqui. Aqui seria o caso de uma terceirização, né? Que não é o nosso caso. Vou botar aqui lotação 01, que já está cadastrada. Essa rúbrica refere-se à remuneração devida. Então, qual é a rúbrica? Vou botar a rúbrica 1, tabela de rúbrica 1, quantidade 30, fator, vou botar aqui 0, valor da rúbrica 3.000, valor unitário, não vou colocar aqui o valor total, incluir, vamos ver se vai dar algum erro, CNPJ é o próprio CNPJ da empresa, deixa eu copiar ele aqui, colocar lá. É isso aqui que você vai ter que fazer todos os meses, empregado por empregado do seu MEI, ok? Incluir a rúbrica 1. Agora eu vou incluir a próxima rúbrica, que é o próprio INSS. Rúbrica 100, INSS, quantidade 0, fator, para eu ver aqui quanto foi a... Deu 12%, INSS, vou botar aqui o 12%. Valor 12. Valor 0, valor unitário 0, valor total 281,64. 281,64. Incluir. Pronto, aqui já temos o salário contratual, R$ 3.000, e temos aqui, ó, o INSS, ok? E agora vamos incluir o FGTS. FGTS é o 200, quantidade 0, fator 8%, valor unitário 0. O FGTS deu R$ 240, então 240. Tem um errinho aqui, vamos ver se ele salvou o que eu tinha feito, não salvou nada. Vamos incluir tudo de novo. Rotação 1, CNPJ, tabela de rúbrica 1, rúbrica 1, salário, fator 0, quantidade de 30 dias, né? Incluir.
Incluir próxima rúbrica. Foi a rúbrica 100. INSS. 0. Fator 12. Valor unitário não. 28164. Incluir. Incluir a próxima rúbrica aqui. Vamos ver se não vai dar erro de novo, né? FGTS, fator 0. Quantidade 0, fator 8. Valor unitário 0. 240. Incluir. E agora? Aqui ele me pergunta, ensejador de aposentadoria especial é para quem recebe insalubridade, né? Grau mínimo paga mais 6%, grau médio mais 9%, grau máximo mais 12% o empregador paga para custear a aposentadoria especial. Remuneração de outras empresas, se ele tivesse mais de um vínculo, e aqui se o empregado tiver algum processo que dê direito a ele pagar menos tributo. Não é o caso, então salvar. Vou assinar. Abrir pasta. Tá aí, nossa remuneração já está cadastrada, ó. Ver remuneração. Aí, ó, salário, INSS, FGTS, ok? Tudo cadastrado. E agora eu vou cadastrar o imposto de renda. Tá aqui, mês 6 aberto, agora eu venho, ó, pagamentos. Informar pagamento. Incluir pagamentos. Tipo de pagamento. Data do pagamento, vou botar 30/6, porque o mês 7 não está aberto, então ele não vai deixar eu lançar mês 7. Lembrando que o imposto de renda, o fato gerador é o pagamento. Então aqui ele vai estar no mês de pagamento, ok? Não no mês da competência, tá? Incluir. E aqui agora, ó, competência. Então, 6 de 2021. Número demonstrativo de origem, vou botar 1. Pagamento total. Sim. Valor líquido, vou trazer para cá o valor líquido do contra-cheque, ó, 2.68572. Incluir. Só atenção, ó, lá no cadastro da verba do imposto de renda, a gente vai precisar desse número aqui, ó, do demonstrativo de origem, ó, tá? Estava cadastrando ali, ele teve o erro e eu tive que voltar aqui para pegar o número. Então vamos voltar aqui e fazer o cadastro lá do valor do imposto de renda, ok? Então demonstrativo, formar pagamento, desculpe, incluir pagamento, tipo 1, 30/06/2021, é residente no Brasil, incluir 06/2021 a competência, demonstrativo de origem 001, que é aquele onde tem o contra-cheque do empregado. Se ele tivesse vários pagamentos no mês, poderiam ter números diferentes, ok? Pagamento total, líquido 2.685,72, incluir. Aceitou a inclusão, ok? Tá aqui.
incluir a retenção. Código da rúbrica. Quantidade não tem. Fator, deixa eu ver aqui quanto foi o fator. 7,5%. Vou colocar lá 7,5%. Valor unitário não tem. Valor da retenção, 32,64. Então, voltando aqui. 32,64. Incluir. Está aqui minha retenção do imposto de renda. E aí, salvei. Vou assinar novamente. Lembrando que todos os meses você vai inserir essas verbas manualmente do empregado, tanto os proventos quanto os descontos. Nos proventos, se tiver plano de saúde, se tiver outras verbas, vão todas juntas no contra-cheque do empregado, tá? Todas elas têm uma natureza lá para o E-Social e elas vão ser informadas, ok? Vale transporte, alimentação, tudo que ele tiver vai aparecer ali. Só o imposto de renda que não vai aparecer porque ele tem um local separado, ok? Fiz aqui meu salvamento, minha inclusão, tá aí minhas informações com relação ao imposto de renda. Vou clicar aqui em visualizar o detalhamento, ó. Pagamento 30/6 de 2021, mas se refere à competência do mês 6. Aqui poderia ser competência 5, pagamento dia 7/6, ok? Mas para isso eu tinha que estar aberto. Para eu fazer pagamento, para eu fazer competência do mês 6, pagamento do mês 7, eu precisaria estar fazendo isso aqui na competência do mês 7, ok? Não poderia fazer no mês 6, tá? Então, a data de pagamento vai estar dentro da competência do mês. Isso eu estou falando para vocês no que se refere ao web, ao E-Social Web geral, tá? Então, tá aqui. Minha situação está aberta. Vou fazer importante. Vou acessar aqui a Receita Federal para vocês olharem esse processo. Vou fechar aqui esse processo lá na DCTF Web. Vou dar aqui para a empresa. Vou errado. Vou dar aqui para a empresa. Declarações. Aqui embaixo. Diminuir um pouco aqui, ó. Não tem competência nenhuma, ok? Quando eu fizer o fechamento, essa competência tem que aparecer lá. Então tá aberta. Vou encerrar, ó. Quem está encerrando? Vou botar aqui o CPF do responsável. Aqui ele faz uma série de perguntas, folha de pagamento, período de apuração, sim, se eu tenho movimento. Se fosse um fechamento sem movimento, eu marcaria aqui, ó. Se você tem folha sem movimento para mandar, você vai marcar não, que aí você está informando sem movimento. Eu tenho folha, eu tenho imposto de renda, tá? Possui informações de produção rural, não. Informações de comercialização de produção rural, não.
contratou, vou aumentar aqui para vocês, contratou por intermédio de sindicato, serviços, trabalhadores avulsos, não. Possui informações complementares de desoneração, não. Então, eu tenho que marcar direitinho isso aqui para fazer o fechamento. Marquei, coloquei a competência aqui, direitinho os dados. Competência não, coloquei o CPF ali certinho, deixa eu ver o que deu errado aqui no e-mail. Faltou o arroba. Pronto, agora salvar. Quando eu salvar e assinar, essas informações desse movimento tem que aparecer lá na DCTF Web. Mais uma vez aqui a assinatura, executor. Ok. Está me informando aqui que o meu resultado está na fila de processamento, o empregador deverá aguardar atualizar a página de visualização. Mas a operação foi realizada. Deixa eu ver se ele atualizou, deixa eu dar uma rodada aqui para ele sair dessa página e voltar para o fechamento, voltar para a folha. Pronto, apareceu folha fechada. A partir do momento que apareceu folha fechada, ele já me aparece aqui, ó, totalizadores, ó. Vou aumentar aqui para vocês. Aparecer aqui os totalizadores. Isso aqui, se eu tivesse uma folha com várias pessoas, ia aparecer o totalizador todo, ó. Valor descontado, valor calculado. Ele achou um valor diferente do que eu cadastrei, tá vendo? Então, ele apareceu um valor diferente do que eu calculei. Por que que deu essa divergência? Isso aqui é a mesma coisa que acontece na Cefip. Se a sua tabela de INSS estiver desatualizada, vai acontecer isso, ó. Então, é importante você sempre conferir. Vou mostrar para vocês, ó. Na minha folha, eu ainda estava usando a tabela, ó, anterior. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. A tabela anterior, tá vendo, ó? E aí, ele calculou INSS a menor. Ou desculpe, a maior, né? Ó, meu sistema estava com a tabela anterior, tá vendo? E essa tabela já foi alterada. Deixa eu pegar aqui em outra folha as alíquotas corretas, ó. Vou copiar aqui lá para outra, que ele vai atualizar, ó. Ó, achou o mesmo valor, vai dar uma diferencinha de centavos, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, ele vai trazer o meu limite. Tá vendo? Então, quando eu atualizei, ele trouxe o valor correto, ó. E por consequência, o imposto de renda também vai sofrer alteração. Então, eu vou ter que reabrir minha folha e fazer o ajuste, ó, tá vendo? Então, 277,40 é a mesma coisa que aconteceu na Cefip. Você estava com a tabela desatualizada e ele apareceu o erro. Então, ele te apareceu aqui uma divergência. Eu vou fazer o processo aqui de ajuste. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, o que eu quero mostrar para vocês é a totalização, né, que a gente abriu aqui. Deixa eu aumentar aqui de novo. A gente abriu aqui a totalização no que se refere à empresa, ó. Patronal do MEI, calculou direitinho, tá vendo, ó? Contribuição patronal do MEI, R$ 90. E colocou aqui, ó, o segurado 277,40, ou 277,39, meu deu 277,40. O patronal do MEI, ele deu lá R$ 3.000 vezes 0,02, ó. Opa, 0,03, 3%. R$ 90, ok? Deu certinho. Só falta eu ajustar o meu lançamento aqui que ficou divergente. Deixa eu ver aqui se ele calculou o imposto de renda correto. Totalizador, imposto de renda, 32,64, ó. E o FGTS, aqui também, ó. Formação consolidada do imposto de renda, ó. Total e depósito. E aí, ó, automaticamente, quando eu fechei, se você entrar no eCalc, você vai ver
que a sua informação está lá agora dessa competência, ó. Aqui, ó. Tá aqui a minha informação, ó, a minha guia. Ele veio para cá, tá vendo? Ó? Simplesmente ele não me deixa fazer transmissão. Se eu quiser entrar aqui dentro e editar, ó, verificar os dados direitinho, eu consigo, ó. Tá vendo? Ele me traz todo o detalhamento com relação à minha empresa, ó, que foi descontado o empregado, o meu patronal. Se tivesse dedução aqui de salário família, o que fosse, ele ia estar listado aqui, ia estar nos créditos vinculados e na dedução. Vou fazer um ajuste aqui para ver se ele vai alterar. Vou arrumar. Aliás, não tem o que alterar, né? Porque ele calculou certo. Não tem alteração. Eu vou ajustar o meu envio, né? A minha informação. Deixa eu verificar como é que ficou aqui no meu, no meu movimento. Ó, o meu INSS está errado, ó. Ele calculou o INSS correto, porém o meu está errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e promover a abertura da folha para fazer o ajuste. Vou vir aqui, voltar novamente. Voltar novamente aqui, ó, a folha está fechada. Vou promover. Voltar aqui, ó. Aqui, ó, botãozinho reabrir a folha, tá vendo? Ó? Vou promover a reabertura da folha para corrigir a minha informação. E eu faço isso também lá pelo meu sistema de folha. Ele deixa eu entrar, enviar o evento de reabertura da folha, que é o evento 1298. O 1299 fecha, o 1298 abre de novo. Vou corrigir. Para ficar tudo certinho. Ó, reabertura com sucesso, está reaberto. Vou lá no empregado e vou corrigir a minha informação. Inclui rúbrica. Voltei aqui na tela, ó. Quando você volta aqui ele não estava atualizando a tela. Eu voltei aqui, remuneração. Quando você vem aqui em ver remuneração, ele tem a opção aqui, ó, retificar a remuneração, ver totalizador, excluir remuneração. Então eu quero retificar a remuneração. Então ele vai me abrir item a item para eu retificar. Vou pegar esse item aqui do INSS e vou retificar. 277,40. Continuou na alíquota de 12%? Sim. Então, vou deixar a mesma alíquota. Alterar. 277,40. Salvar. Nova assinatura. Então, fiz a operação aqui, excluir, ok? Lembrando que para excluir esse evento, eu tive que excluir o evento de imposto de renda, tá? Para editar esse evento, eu tive que ir lá excluir o imposto de renda, tá? Eu vou incluir ele de novo para fazer o fechamento. Porque como o imposto de renda está vinculado à remuneração, ele exigiu que eu fizesse essa exclusão. Então, eu fiz a exclusão e vou inserir de novo o imposto de renda. Incluir pagamentos, pagamento apurado, 30/06/2021, sim, 06/2021,
001, o número do recibo, pagamento total. O líquido agora mudou, né? Então vamos ver quanto é que ficou o líquido. 2.689,65. 2.689,65. 2.689,65. Beleza? Agora incluir a retenção. A retenção agora ficou 32,96, conforme ele também já tinha apurado. Tabela de rúbrica 1, rúbrica IRRF, 102, eu acho. Quantidade zero, fator 7,5, que é o percentual. Valor unitário não. 32,6, 32,96. 32,96. Incluir. Agora salvar. Fiz o ajuste no valor do imposto de renda. Agora o valor do imposto de renda está ok. Tanto o valor do imposto de renda como o valor líquido que foi ajustado. 32,64, ok? Então, você pode vir aqui e fazer o ajuste. Retificar, né? E retificar os valores. Se o valor esperado não for o correto, ele faz a conta na hora que você estiver salvando. Se não tiver, ele vai te dar um aviso para você ajustar, ok? Então, a minha folha está correta agora, minha remuneração está correta, meu imposto de renda está correto, está aqui meus ajustes, minha remuneração eu ajustei, 277,40, ajustei o meu imposto de renda, e agora eu vou fechar novamente. Vou voltar aqui para o fechamento. Voltar, aberto, encerrar a folha. Ó. Clicar aqui, vou encerrar minha folha novamente, botar lá o CNPJ. Nossos campos aqui marcados novamente, como estavam anteriormente, ele já traz uma sugestão aqui de campos, eu posso ajustar, salvei e vou assinar novamente. Para a DCTF Web não vai fazer diferença, porque ela já tinha calculado o INSS corretamente e o imposto de renda ainda está sendo pago via DARF, ou seja, ele não está apurando ainda o imposto de renda na DCTF Web, então não vai haver alteração nenhuma aqui no meu INSS no DARF previdenciário. Aqui ele está dando uma mensagem aqui que está demorando um pouco, ok? Deve ter muita gente hoje, domingo, né? Muita gente deve estar trabalhando aí na folha. Já está aparecendo como aberto, mas daqui a pouco ele muda aqui para fechada. Ok? Então aqui, ó, por mais que as suas verbas tenham vindo para cá, é mais para você conferir, para você já verificar como vai funcionar. Se eu clicar aqui e tentar transmitir um evento, um movimento aqui da, da DCTF Web, ele vai aparecer a mensagem, ó,
que não está permitido o envio ainda, tá? Então, a princípio é apenas para consulta. Essas informações que estão indo da Folha nesse primeiro momento para cá é apenas para o CNIS e para fiscalização. Só em julho, na folha de julho, que paga em agosto, é que você vai começar a gerar seu DARF previdenciário pela DCTF Web, ok? Então espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o seu like aí se você gostou do vídeo e participe aí do nosso canal. Se inscreva no nosso canal para ajudar que a gente faça outros vídeos aí para ajudar os colegas nos processos da área de pessoal, ok? Um abraço a todos, até a próxima.